Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Lapidar, o primeiro podcast de empreendedorismo feminino que ajuda a mulherada a empreender mais e melhor com lucro e felicidade em todos os seus dias. Bom, gente, hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, muito maravilhosa, muito amiga. Enfim, ela que também é treinadora, que é educadora. Ela que, na minha opinião, é uma das maiores especialistas e maior referência de constelação familiar aqui no Brasil. Ela que também é uma das nossas alunas aqui da nossa formação Gestão Lucrativa e também é mentora, né? Inclusive, nós faremos agora uma próxima formação sobre constelação familiar no empreendedorismo. E eu tenho certeza que esse é um tema que você tem bastante curiosidade para saber. Sandra, obrigada. Eu que te agradeço, Tati. É uma honra estar aqui. Você sabe o quanto eu sou fã do EBEM, né? Eu venho da área da educação e para mim é muito importante. E eu sempre, quando eu falo, hoje eu me considero uma colaboradora daqui, né, do EBEM, eu falo, é muito lindo essa atitude que você tomou para ajudar as mulheres, né, no empreendedorismo. Eu lembro que quando eu me formei, não tinha nada disso, né? Então, a gente se formava na faculdade, eu me formei psicopedagoga e fui já para uma escola, mas eu precisava dessa área de empreendedorismo, né? Então, hoje, às vezes, eu tenho umas clientes, dentista, tal, eu falo, olha, vão lá e aprende. Nós temos uma escola de empreendedorismo aqui, né? Isso é muito lindo, né? Eu falo sempre, Sandra, que a materialização, né, a realização de um sonho. É verdade. Porque sim, a gente estuda, né, para ser médica, advogada, Exato. cabeleireira, terapeuta, esteticista, coach, arquiteta. Né? E assim, mas você não estuda aprende pra a ser ser empresária. empreendedora. Exatamente, né? E é que é muito bom porque a gente anda entre as iguais, né? Então a Isso. gente tem as mesmas dores, os mesmos desafios, que é sempre como encantar cliente, Exato. né? Como mostrar, né, a nossa missão, o nosso ofício para o mundo de uma maneira que gere impacto, né? Como realmente organizar as finanças, ter um time extremamente engajado e tudo isso a gente faz aqui no dia a dia, Verdade. né? E eu tenho um agradecimento muito especial a você, porque o grande propósito, desde que eu escrevi um livro, né, em 2023, e o meu grande propósito foi introduzir a constelação familiar no empreendedorismo. É muito diferente? Não é diferente, né? Porque eu falo, todo mundo tem uma família. E o empreendimento, o empresário, ele também tem uma família. E, assim, é bom você entender, né? Então, assim, eu sou muito grata por estar trazendo a voz da constelação familiar justamente nisso. Porque todo mundo fala, tem que fazer. Fazer a constelação é maravilhoso. Mas entender também ajuda muito no processo, né? No processo de vida, no processo do trabalho. Isso aí, gente, é maravilhoso. E você, minha amiga, conta para nós aqui o que faz uma consteladora familiar sistêmica. Então, a consteladora familiar, ela faz, a pessoa vem com uma questão, né? E aí você vai desenvolver essa questão através da técnica da constelação familiar. Como eu te disse anteriormente, hoje eu levo os exercícios sistêmicos que a gente fala, né? É um pouco diferente da constelação, porque quando você faz uma constelação, você entra no teu que a gente fala, né? Próprio No próprio campo sistêmico. Mas agora, o exercício também traz isso. Então, a importância das pessoas entenderem, porque, por mais que seja, é um assunto muito novo, Tati. Né? Agora que está se expandindo um pouco mais, até porque teve aquela a série na Netflix, né? Então, isso daí está expandindo. E eu sou uma apaixonada pela constelação, porque eu falo, eu não só aprendi, eu ensinei, mas eu vivi. E vivo até hoje. Então, eu acho que a importância de você entender a constelação é isso, que você pode vivenciar ela no dia a dia. Que legal, gente. E na semana que vem, né, nós teremos aqui uma formação, né, para mulheres empresárias, também teremos a participação de homens aqui. Então, vai ser a primeira formação onde nós falaremos sobre a constelação familiar sistêmica no empreendedorismo, né? E quero que você compartilhe um pouco mais, Sandra, o que a turma pode esperar, né? Quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala bastante sobre o poder da hierarquia, né? O quanto existe a hierarquia familiar, né? Pai, mãe, né? Pai do lado direito, mãe do lado esquerdo, né? O quanto os filhos estão ali naquela
aquela relação quando a gente fala do empresarial, independente, né, se for o filho mais velho, o filho do meio ou o menor filho, a gente tem que falar também sobre capacidade, Sim. né, sobre realmente a pessoa que vai gerir a empresa ser uma pessoa extremamente capaz, né, a nível de profissionalismo mesmo para gerir aquilo, mas quando a gente trabalha numa empresa familiar, como a gente lida com isso, Sim, né? Por exemplo, no meu caso aqui, né, eu sempre falo que eu empreendo há 23 anos, né, a minha mãe foi a minha primeira colaboradora. Ela nunca quis ser minha sócia, Ah, que né? Então ela interessante. sempre se colocou nessa posição, mas eu sempre a valorizo, né? Sim, Praticamente como sim. uma sócia, porque ela sempre ali esteve ao meu lado, ela sempre acompanhou. Depois de 3 anos veio o meu irmão mais velho trabalhar comigo, então a gente já é sócio há quase 20 anos. Depois veio o meu irmão menor e depois também vieram algumas cunhadas e tudo mais. Então o que eu falo sobre isso, né? A gente tem essa responsabilidade de saber que dentro do negócio eu sou a CEO, porque eu Isso. fui a fundadora. Entretanto, quando a gente sai daqui, eu sou a irmã do meio. E eu sou a Isso, irmã que tá. tem que ser cuidada. Meus irmãos têm que, né? Tem que não, Exatamente, mas que eles fazem exatamente. com muito amor e carinho, né? Me buscam no aeroporto, Isso. cuidam de mim, Uhum, arrumam meu carro, né? uhum. Então eles fazem o papel aí do irmão que cuida da irmã. Sim. E mais dentro da empresa, a gente sempre teve isso muito bem definido. Como que você, como que a turma, né, que vai estar aqui nessa formação, eles podem levar muito mais aprendizados e insights dentro de toda essa hierarquia do empreendedorismo? Eu sempre falo, né? A constelação, quando você começa a ter conhecimento, é uma mudança de postura. Você começa a ter uma nova postura e as pessoas começam a perceber. Você falou uma coisa muito interessante em termos de empresa familiar. Lembra que eu te falei? Nós temos família. Aqui, a família, você tem uma família dentro de uma outra família, mas é muito legal. Aqui você é a CEO. Então, na hierarquia, você vem primeiro. E é muito bacana quando você respeita isso. E eu tenho, né, a grande oportunidade de ver. E fora também. E isso é muito importante. Então, mas por quê? A Tati já aprendeu sobre hierarquia, mas na constelação, a gente trabalha com 3 leis sistêmicas. A primeira é a hierarquia. A segunda é a não exclusão. E isso também, não só na família, mas na empresa é muito importante. Porque, às vezes, um funcionário foi embora e isso acaba acarretando algumas dores dentro da empresa que, às vezes, a gente não sabe. Quantas vezes, Tati, eu vou constelar empresas e aí eu começo... Uma vez foi um motorista, né? E ele saiu dali, saiu magoado, e aquele lugar ninguém conseguia ocupar. E quando eu honro o lugar daquele motorista, pronto, eu consegui novamente ter um motorista. Então, quando eu falo uma nova postura, é como você tem esse conhecimento. Então, nós temos a hierarquia, primeiro, depois nós temos o dar, depois o dar e receber também. Muitas vezes, se eu dou muito, eu não recebo, e aí eu enfraqueço, ou enfraqueço também a outra pessoa. E no trabalho é importante, porque as pessoas precisam também saber dar e receber entre elas. Então, começa a ficar uma harmonia muito grande. Por quê? Porque você, como CEO, você tem esse conhecimento. Então, a importância da empresária e da empreendedora é de saber isso, porque também você pode usar para o cliente, né? Você pode fazer isso, poxa vida, o cliente está ali, ele tem uma hierarquia, o que eu posso fazer, né? E a não exclusão, é importante também não excluir ninguém. E, às vezes, tem essa exclusão, ou na família, ou na empresa também. Então, eu falo, é uma virada de chave, Tati, que a gente vai fazer aqui, até porque vão ter muitos exercícios, né, nesse dia, na terça-feira, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Legal. E muitas vezes, né, as pessoas sabem que algo tá bloqueando, muitas vezes elas acham, né, que realmente, né, no nosso caso, já estudei em Harvard e tudo mais, mas não valoriza a questão do pai e da mãe, Sim. né? E acontece, eu vejo muito isso nas empresas, né, quando a gente fala até de sucessão, né? Então, o pai fundou aquela empresa, fundou junto com a mãe, ali trabalhando, né, de uma maneira que era uma era muito mais mecânica, Sim. né? Então, uma era que era muito mais braçal e deu certo. Aí, de repente, os pais preparam os filhos, né, com o melhor colégio, com a melhor universidade, vai estudar em Harvard, Sim. volta, mas ele não tem esse respeito com pai e mãe e muitas vezes a Sim. empresa não dá certo, Sim, né? é. Então, quão é importante, a gente fala bastante, né? Quanto a energia materna está ligada ao dinheiro, quanto a Sim. energia paterna também. Fala um pouquinho mais sobre isso, Eu Sandra, as sempre pessoas falo. adoram. Exatamente. A mãe, Tati, a mãe representa o sucesso, relacionamento e criatividade.
O pai representa a força, o trabalho e o ir para a vida, né? Então, você sabe que esses dias até a gente estava lendo uma pesquisa interessante, porque você pode ver que muitas pessoas, eu digo pessoas, tanto mulher quanto homem, têm problemas com o pai. E sabe por quê? Porque quando você ainda está na barriga, às vezes houve algo. Olha como a constelação ela descobre coisas assim que, sem saber fazer, você não vai entender, né? E aí, muitas vezes a mãe ou passou por um nervoso, ou viu algo do pai, interpretou como, pode às vezes interpretar como uma traição. E a criança está sentindo tudo aquilo. Aí a criança nasce, né? Porque todo mundo fala, tá na criança, mas, gente, tem um pouco, tem antes, tem quando você está dentro da barriga da sua mãe. E a constelação também vai lá para o teu antepassado, né? Vai lá para sua avó, bisavó, tataravó. É muito importante também saber essas histórias, porque muitas vezes a gente está honrando inconscientemente e não está entendendo isso. E aí, quando você descobre, por isso que eu sou encantada pela constelação, você cura. Eu trabalhei com uma CEO esses dias e ela foi tão engraçado, a dinâmica sistêmica da família dela, todas as mulheres engravidavam de 17 anos. E aí ela virou para mim e falou, Sandra, eu tenho 2 filhas, elas vão engravidar? Eu falei, não, porque você está curando. Ela está olhando para isso, né? Porque inconscientemente elas honraram a mãe, as 2 honraram a mãe, engravidaram aos 17 anos. E agora ela está preocupada. E eu falo, o bom da constelação, quando você olha, você entende e você cura. E essa coisa do pai e da mãe, Tati, é muito importante, porque na constelação você toma consciência. Eles, quando fundaram a empresa, eles tinham alguns recursos. Hoje são outros recursos, só que eles não acompanham os de hoje. Então, é perante isso que o filho vai ficar menor que o pai e mesmo aqui, ele vai ter sucesso, mas ele tem que respeitar que o pai não teve recursos que tem hoje. Então, ele olha para esse pai com admiração, com respeito, se colocando menor com o pai, e aí o sucesso vai, porque é o trabalho. E aí, se o trabalho, lembra, o Bert trouxe para nós, então, o dinheiro vem com a mãe e o dinheiro fica com o pai. E o que quer dizer isso? Quando eu tenho trabalho, se eu tenho trabalho constante, eu tenho dinheiro. E se eu honro esse pai, que com pouco recurso ele fez tudo, imagina nós com muito recurso. Então, é onde vai, assim, o sucesso vai com toda certeza. Já está na Bíblia, né? Honrar pai e mãe. Fantástico, gente. O quanto realmente são pequenos detalhes, né, que faz com que as coisas fluam de uma maneira melhor, Exato, né? exato. Então eu gosto muito aqui junto com o nosso grupo de mentoria, o Miss Mind, sempre a gente está visitando outras empresas Sim. e é legal quando a gente visita essas empresas, né, com bastante tempo de mercado e a gente vê lá a foto do fundador, né, uma homenagem aos fundadores. Tati, é muito importante. As pessoas não têm ideia o quanto é importante estar ali o fundador da empresa. A gente trabalha muito isso hoje em dia, porque às vezes é a tal da a exclusão. Esqueceram quem foi o fundador. Não, ele tem que ser honrado, o fundador. É muito, você falou uma coisa que esses dias eu estava falando justamente. Era bom, não só um retrato, um busto do fundador, e honrar que aquilo vai de vento em polpa. É uma coisa extraordinária que acontece. Fantástico, gente, isso é muito bom. E é legal também, então, a gente entender que quando existe a família, mas quando a empresa ela vem numa proporção diferente, não significa que a gente precisa cumprir a hierarquia dos filhos. Por exemplo, né, dentro de uma família existe o filho mais velho, o do meio e o mais jovem. Mas o mais jovem, de repente, ele tem mais articulação para ser o presidente da empresa. Exato. Né? E está tudo bem, desde que por capacidade ele vai ser o presidente da empresa. Com certeza. Não precisa seguir essa linha hierárquica que a gente só saber utiliza na o família. lugar, né? A importância, né? Na constelação a gente trabalha muito o lugar que eu ocupo. Porque muitas vezes a gente fala, por um amor cego, você vai e ocupa o lugar do outro. E aí você acha que você está ajudando, mas infelizmente você está prejudicando, né? Então, olhar essa hierarquia. A partir do momento que o mais novo está ali como presidente, mas ele saber que aquele irmão mais velho é o irmão mais velho, pronto. Né? Então, ele está honrando esse irmão. É muito importante porque é onde eu posso passar para o próximo passo. Né? E muitas vezes é que eu te falo, essa geração mais nova, eles vêm com mais recursos. E, lógico, eles têm uma outra visão. Né? E nós também que estamos antes, olhar com amor isso.
né? Olhar que esses jovens, eles têm um potencial e trazer esse Claro. potencial dos jovens é Que, muito que importante. legal. Tudo isso que você vem me falando lembra muito essa questão da importância, né, do reconhecer, né, da harmonia sistêmica do Sim, todo, né, da exato. harmonia universal, né? Uhum, É muito uhum. lindo. Sandra, você que é, né, não só uma educadora, uma treinadora, uma consteladora familiar, também é uma empresária. Sempre você está nos eventos, né, de empreendedorismo. É um Uhum. privilégio, gente. Sempre a Sandra está com a gente lá no Conexão EBEM, né? Esse evento realmente que a gente movimenta aí em São Paulo, um grande encontro de empresários. Sempre a Sandra está lá colocando também o seu conhecimento à disposição. E como que foi a participação? Você participou das 3 edições ou Duas, das Tati, 2 das duas edições? edições. 2 últimas edições. Exatamente. É assim, a primeira vez, a primeira edição, bom, eu saí de lá maravilhada. Primeiro, assim, eu sempre digo, né, Tati, nós não somos só o que a gente fala, a gente é o que a gente vibra. E a sua vibração em também transmitir esse conhecimento sobre empreendedorismo me encanta. Eu falo muito para você, me encanta, porque você realmente, você ensina. Quando você fala 23 anos no empreendedorismo, é 23 anos que você vive o empreendedorismo. Eu acho muito bacana isso, né? E eu lembro que no primeiro Conexão eu fiquei assim, embasbada, assim, né? Então ainda tinha a Luísa, tinha a Chieco. Isso. Nossa, eram mulheres que eu tinha muita vontade, e ali você colocou elas junto da gente, né? Então, assim. O primeiro Conexão não, é extraordinário, porque nunca passa, né? Mas aí você fala assim, né? O encantamento com a Tati, do que ela passa, e aí eu vou no terceiro. Gente, aí você se supera, né? Porque assim, foi maravilhoso, e eu gostei, porque assim, eu pude estar ali do lado das mulheres e vendo elas se encantarem por essa Tatiana. Eu mesmo levei algumas pessoas e elas falaram, gente, Sandra, o que que é essa Tati? Eu falei, é ela. Por isso que eu pedi para vocês virem, porque às vezes eu falo de você, mas as pessoas não entendem. Elas vão entender quando elas sentem a sua vibração, porque você passa essa vibração no palco, você passa essa vibração para a gente, né? E eu sempre falei, é um privilégio, eu tenho um privilégio de ser amiga hoje da Tati, porque você vive isso, Tati. Então, o Conexão, para mim, o primeiro foi uma virada de chave, até porque eu estava voltando. Como você sabe, eu passei por eu digo uma tragédia, né? Que foi perder o meu primeiro marido, e aí eu tive que ser empresária novamente, né? Eu parei um pouco de tudo isso e voltei na empresa para poder ajustar. Por isso que eu falo que eu vivenciei muito a constelação e foi importante eu usar dentro da empresa dele todo o conhecimento da constelação. Foi muito importante, né? E aí, quando eu estava voltando, o primeiro foi em outubro de 2022, não foi, Tati? Foi Foi. 2022, isso. Exato. Eu lembro que eu vim e eu já tinha marcado que eu fui fazer um curso em Harvard. Eu fui num evento em Harvard. Maravilhoso. E eu saí daqui tão potencializada, sabe? E eu agradecia você o tempo inteiro. Eu falava assim, Tati, assim, o quanto esses 2 dias, Tati, eu tenho certeza, é uma virada de chave e tem muitas mulheres que estão aqui, que foram no Conexão, que estão, eu tenho certeza que eu concordo com o que eu estou falando, porque é uma virada de chave muito grande. Então, participar do Conexão é uma coisa, assim, que é inenarrável. Que bacana, gente. E para mim também, né? Porque, na verdade, foi um desafio, né? Até do meu time, que falou, Tati, você precisa ir para frente dos palcos. Eu falei, gente, mas eu não tenho, né, esse conhecimento. Sim. Mas quando você acredita, né? E você sabe que está no caminho certo, você fala, vou lá e faz. E olha só como é a questão do reconhecimento. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, você vai comigo? Ela falou, vou. No entanto, né? Esse ela não quis. Mas o primeiro e o segundo, né? Ela entrou comigo a primeira, né? Eu falei, mãe, Sim. vamos junto? Ela, vamos. E sentou no primeiro. Esse, ela falou, ai, Tati, eu quero ficar mais low profile. Mas ela foi no final, né? Que foi muito lindo, né? Mas eu vi, ela ficou lá em cima. Olha, eu falo, me arrepia, Tati. A mãe é o sucesso, né? Então é isso, é esse reconhecimento, mas ela está no lugar dela, né? E ela deixar você ocupar o seu lugar. Olha que coisa linda. Bom, eu sou muito fã da sua mãe, você sabe disso, né? Mas ela ocupa muito bem o lugar. E eu acho muito bacana isso, né? E dessa vez ela falou, não, a estrela era você naquele palco.
né? E foi. E também eu quero comentar muito sobre esse que você fez o rodízio das mesas, Isso. porque assim, o Conexão não é só o que você aprende, mas é o network que você faz. Isso. É É isso, é muito, conexão. exatamente. E esse network. E quando a gente foi girando as mesas, gente, foi muito bacana. Porque eu tirei com base no primeiro. O primeiro eu fiz muito network. Mas esse aqui, Tati, foi bacana. Você sentava numa mesa e conversava com um e conversava com o outro. Foi muito, muito. Então, assim, é que eu te falo, você se supera. Você supera cada um. Que coisa boa, gente. Assim que a gente gosta, né? É. Realmente tem que fazer sempre melhor a cada dia, né? Eu Isso. sempre utilizo essa frase há muitos anos, né? Que a gente tem que ser melhor a cada dia. Sim. E eu acho que sim. Porque quando a gente tem total certeza que nós estamos numa grande escola evolutiva chamada vida, que a gente Vida. está aqui cada Exato. vez mais, né? Para aprender, para ensinar, para colaborar. Enfim, não tem vaidade. Não, não. Né? Por isso que eu sou uma pessoa que eu adoro feedbacks, adoro, né? Isso. E aprendo com todo mundo. Sim. E é muito legal isso, porque, gente, porque a Sandra, né, ela foi minha aluna no empreendedorismo, mas ela é minha professora, É. né, na Na constelação. constelação. Então, isso é muito legal, o É. quanto a gente troca de lugares, né? Enquanto, às vezes, a gente está no palco, às vezes a gente está Exato. aprendendo. É Quando a essa gente tem hierarquia. essa circular, né? Quando você Exato. vive essa fluidez, tudo se torna muito mais fácil, né? Uhum. E como você participou aqui também do Gestão Lucrativa, da nossa Lucrativa. formação para Uhum. empresários, o que você tira de aprendizado? Assim, qual foi a tua maior insight, a tua maior transformação depois do Gestão Lucrativa? Porque Nossa, realmente são 2 dias, muitas ferramentas, é bem exato. puxado, Nossa, né? Tati, você falou uma coisa muito importante. O gestão me levou para um outro patamar, né? Hoje eu tenho a honra de falar que eu trabalho também no empreendedorismo fora do Brasil, né? Eu estava até falando, hoje eu sou speaker internacional. Mas tudo vem da base, né? Da base de você falar, não, eu posso, eu consigo, e aprende. Porque aqui, como é Na que fala? gestão Na gestão lucrativa. lucrativa, é mais potencialidade, é exponencial. Então, eu acho que você consegue colocar mais ainda no papel, né? Em termos do que você quer para o seu negócio. E foi muito importante. Você lembrou a verdade do lucrativo, que foi assim, fora também o network que você faz. Fantástico. Né? Mas o aprendizado, essa lição que você passa de todo do empreendedorismo que você tem, é uma coisa assim extraordinária. Eu sou só fã, você sabe disso, e eu aprendo muito, né? E é que você falou, eu posso hoje ser só professora de constelação, mas você é minha professora de empreendedorismo, né? E se eu estou levando essa voz, eu juntei os dois, é graças à minha mentora Tatiana, que passa tudo isso, né? Isso é muito importante. E o gestão, eu falei para o pessoal lá, que quando a gente estava girando nas mesas, no dia do Conexão, eu falei, façam o gestão lucrativa, porque é exponencial. É uma virada de chave. Realmente Sim. eu não vi nada, né? Foi tudo que eu estudei também ao longo desses 20 anos que eu juntei ali. Falei, gente, isso é que dá certo para as pequenas e médias empresárias, né? Porque precisa, né? Eu tenho muitas alunas que são coach, que são terapeutas, são Sim. hipnólogas, Dentista, dentista. E daí como né? que elas vão cuidar, né? Do Isso. consultório, da clínica, da feedback. Então, é um conhecimento bem genuíno. É. Agora a gente está chegando aqui para os minutinhos finais, Sandra. Eu queria que você deixasse 3 presentes para nossa audiência que está nos ouvindo, né? Então, conta aqui em formato de 3 presentes, como se fosse 3 diamantes. O que você pode dar de insight para que elas apliquem no dia a dia delas, né? Dentro do conhecimento que você tem. Então, o que uma empreendedora pode fazer, né? Dentro do dia a dia dela? Por exemplo, hoje eu já falo para uma empresária, né? Para uma empreendedora, o que ela pode fazer dentro do dia a dia dela. Quando a gente fala de constelação familiar, se reconheça, né? Às vezes grande, às vezes pequena, Isso. mas dentro da tua empresa também se reconheça qual é a posição que você tá, né? Você como especialista, como que você pode entregar esses 3 diamantes aqui Então, para o essa primeiro, turma? eu acho que é se dar a oportunidade de aprender, né? O conhecimento, eu falo, salva vidas, né? Então, é a oportunidade de você ter um conhecimento diferente para que você possa levar para a vida, né? Então, é a primeira coisa. O segundo é se entregar, porque, como eu falei, vão ter exercícios sistêmicos que vão dar uma virada de chave muito grande, né? Então, se entregar. E o terceiro é você... Pode ir? O terceiro é você realmente
fazer isso, né? Que é como eu falo, você vai aprender, você vai entender, mas você vai fazer. Né? Então, esses 3 presentes, eu tenho certeza que elas vão levar. São esses 3 diamantes. É a oportunidade de ver algo. É como eu falo no começo, é uma mudança de postura. Né? Ela vai ver que, poxa vida, eu estou fazendo isso, mas foi o que eu aprendi lá. Né? Porque vai muito além da coisa do pai e da mãe, do sucesso, da empresa, vai muito além do que a gente vai sentir, né? A sensação de tudo isso, porque nos exercícios sistêmicos você consegue isso. Então, eu tenho certeza que elas vão levar esse presente para elas. Isso aí. Sandra, super obrigada pelo teu tempo, sua disponibilidade, pelo teu conhecimento. Estou feliz, né, que a Sandra aqui é uma das nossas mentoras, vai ensinar tudo aqui para vocês sobre constelação. Hoje acho que já deu para a turma sentir um pouquinho da importância, né, o quanto realmente o inconsciente, né, nós mulheres fortes, empresárias, né, a gente traz toda essa questão do matriarcado conosco. Eu sempre falo aqui também nas nossas formações o quanto nós somos a realização de muitas mulheres, Sim, né, sim. o quanto realmente a minha mãe nunca teve a oportunidade de trabalhar fora, o primeiro trabalho dela foi comigo, Legal. depois a minha avó, que nunca trabalhou fora, minha bisavó, enfim, o quanto nós mulheres hoje que a gente está indo para o mercado de trabalho, a gente é a materialização, a realização das nossas antepassadas, né? E o quanto é legal a gente compreender, né? A gente ter esse conhecimento, né? E honrar cada vez mais todas elas, né? Então, o nosso trabalho é muito bonito, né? Não é fácil, mas é muito bonito e é importante você estar com as iguais, estar com pessoas, né, que vão construindo com você esse exército do bem, né? Esse exército feminino aí de cura, porque quando a mulher ela tá com o seu feminino curado, com certeza ela consegue prosperar muito mais, sim. né? E é isso que eu acho muito bacana, Tati. A EBEM é isso, né? Não vê só essa parte do empreendedorismo, mas vê a parte da mulher, né? Você acolhe todas essas mulheres e é muito importante, né? Isso, esse acolhimento para todas nós. Então, assim, é muito bacana. Eu que te agradeço mais uma vez por toda essa oportunidade, né? E peço para as pessoas entenderem e aprender e entender esse conhecimento, o quanto ele é importante. Você ter uma outra visão, né? De se entregar mesmo nesse conhecimento. É muito importante. Então, eu que te agradeço por esse convite. Maravilhosa, muito bom, gente. E se você gostou, você comenta, você compartilha. Me escreve aqui quem você gostaria de ver nos próximos episódios e a gente se vê logo mais. Um beijo. Bora lapidar.